O vereador Tiago Pinheiro é o candidato a prefeito do Progressistas de Barra Velha. Ele tem como vice Ivone Odete Henrique, do PDT, e conta ainda com o apoio do Podemos e do PSL. Tiago Henrique Pinheiro tem 29 anos, casado, é formado em administração pública e cursa a faculdade de Direito. Ele se elegeu vereador em 2016, quando ainda estava no PSB. Antes disso, foi presidente da Fundação Municipal e coordenador do Colegiado Regional de Turismo. Nesse ano de pandemia, em que o contato com os eleitores vai estar restringido, esse vai ser o espaço para que todos os candidatos a prefeito apresentem suas propostas para os próximos 4 anos. O tempo total desta entrevista será de no máximo 20 minutos. Ela foi gravada na íntegra dia 5 de outubro e está sendo exibida sem cortes, em ordem definida por sorteio. Candidato, a sua campanha o apresenta com o nome da nova política. Qual é a definição dessa nova política? O que o senhor propõe de novo para Barra Velha? Leandro, a nova política ela é uma ideia. Na verdade, hoje nós percebemos que várias pessoas usam essa terminologia, nova política, para falar sobre um candidato novo ou sobre uma renovação por si só. Na verdade, a nova política é uma renovação de ideia por completo. Uma política que não olhe o individual, mas que olhe o coletivo. Uma política que não coloque o político acima dos outros, mas sim ele como igual. Uma política que faça sem olhar determinados grupos, mas pensando na cidade como um todo. Esse é o conceito de nova política que está escrito nos livros e que a gente precisa trazer para a realidade. Quando a gente fala em repolitizar, em trazer uma nova política, é realmente fazer uma política preparada, pensando em resultados, pensando em eficiência, uma política que possa trazer dignidade para a nossa comunidade e não apenas um projeto de poder ou um projeto de ego. Isso sim que é nova política. E o que o senhor tem a dizer para convencer os eleitores que têm medo de um candidato novo com pouca experiência? Eu acho bem interessante essa colocação, porque apesar de ser novo de idade, tenho 29 anos, a minha experiência na política ativa já tem quase 10 anos. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Turismo, Esporte e Cultura aqui no município pelo período de 5 anos. Tive a oportunidade de ser vereador pelo período de 4 anos. O meu mandato encerra agora no final desse ano. Antes disso, também tive a oportunidade de participar ativamente do movimento estudantil, através da faculdade, do movimento lojista, através da CDL. Então, a minha caminhada política, ela já é uma caminhada longa. Então, quando nós falamos na questão da idade, sim, as pessoas podem até achar que eu sou muito novo, mas quando falamos em experiência, eu apresento um currículo já de uma caminhada bem extensa. E a gente percebe em outros municípios aqui do estado ou até do nosso país que a questão da idade, ela tem que ser aliada com uma maturidade. Eu, apesar de ter 29 anos, adquiri uma maturidade ao longo dessa caminhada. Não tenho medo, certamente a minha energia enquanto jovem fará uma diferença positiva. Então, a minha juventude, os meus 29 anos, eu trago como uma motivação e como um diferencial positivo. Candidato, hoje, dia 5 de outubro, quando nós estamos gravando essa entrevista, o seu plano de governo ainda não está registrado no site da Justiça. Como é que está a elaboração desse plano e quais são os focos principais de atuação prevista nesse plano de governo da sua coligação? Na verdade, Leandro, o nosso plano ele foi registrado no site, mas por alguma falha do sistema ele não subiu. Inclusive, peticionamos ontem, no domingo, a reinclusão desse plano, porque ele já está lá. Estava conversando até com o cartório aqui eleitoral sobre essa falha. O nosso plano já está pronto, sim, e essa construção do plano foi feita através de grupos de apoio com professores, com engenheiros, com arquitetos, com profissionais da saúde, para que ficasse um plano legitimado com a comunidade. É claro que aconteceu esse contratempo, só que o plano já está pronto, deve estar sendo submetido nos próximos dias através da plataforma de divulgação dos candidatos. E, inclusive, nós iremos divulgar esse plano de uma forma bastante ampla nas nossas redes sociais, nas lives que nós estamos realizando desde a pré-campanha e seguiremos realizando agora na campanha também. Será um plano que terá como foco o desenvolvimento de Barra Velha.
Nós traçamos isso como objetivo central. Nós precisamos, em Barra Velha, ter uma cidade desenvolvida para que tenha recursos disponíveis para avançar nas áreas mais prioritárias da cidade: saúde, segurança e infraestrutura. Mas também é claro que vamos elencar a educação como uma área prioridade, porque a educação é a base. Mas se não tivermos dinheiro, recurso disponível para poder tirar do papel esses desejos e essas preocupações que a nossa comunidade tem, não conseguiremos tirar o nosso plano de governo do papel de uma maneira efetiva. Desenvolvimento é a palavra-chave, através da construção civil, através da industrialização e através do turismo. E essas são as nossas principais motivações e bandeiras que nós iremos apresentar ao longo dessa campanha. O senhor citou aí no seu plano de governo tem a participação de arquitetos e também citou a construção civil como um motor aí para impulsionar a economia. E a gente sabe que o litoral norte nos últimos anos é um alvo da indústria da construção civil muito forte. E isso tem impulsionado várias mudanças nos planos diretores, inclusive aqui em Barra Velha. Como é que o senhor vê essas mudanças exclusivamente para atender a indústria da construção, como a verticalização em áreas à beira-mar e áreas mais sensíveis da cidade? Leandro, nós não podemos fechar os olhos para o desenvolvimento. Quando eu caminho aqui pela nossa região e eu observo Pissarras e Penha crescendo muito na questão da construção civil e da verticalização, e quando eu olho já outros municípios consolidados mais ao sul, nós percebemos que a construção civil ela vai agregar, e ela tem agregado, muitos recursos, muitas tributos, mas porque não estamos aumentando o imposto, e sim aumentando a quantidade de contribuintes. A gente costuma dizer que uma rua em Barra Velha arrecada a mesma coisa que um prédio em Balneário Pissarras, por exemplo, ou no município de Penha, ou nos outros municípios. Ao passo que nós também não podemos esquecer da industrialização, não da indústria pesada, mas da indústria tecnológica ou das próprias indústrias de beneficiamento de serviços que possam trazer aqui para a nossa região, através desse espaço logístico favorável que nós temos em Barra Velha, uma condição de arrecadação favorável. Se nós formos olhar turismo e serviços, a gente pode citar sempre o exemplo do Parque Beto Carreiro, que arrecada quase 12 milhões de ISS para o município de Penha por ano. E Barra Velha hoje poderia ter instrumentos, serviços do porte ou da magnitude de um parque como o Beto Carreiro, ou até uma soma de empreendimentos e serviços que possam incrementar a nossa arrecadação. Voltando para a tua pergunta, que é a construção civil, Barra Velha precisa urgentemente desburocratizar. Nós temos uma legislação rígida em relação a outros municípios, nós temos uma legislação defasada em relação a outros municípios. O nosso plano diretor, que deveria ter sido revisado no ano de 2018, não foi. Nós temos um plano diretor, então, em processo de revisão que ainda não se finalizou, e é urgente que essa construção seja voltada, o olhar dessa construção seja voltado aos nossos empreendedores, aos nossos construtores. Nós não somos contra a nenhum tipo de construção, nós não queremos favorecer uma construção menor, uma maior. Nós precisamos ter uma democracia na construção civil, com espaços tanto para casas menores, mais populares, mas também abraçando grandes empreendimentos com prédios com valor de mercado mais alto, porque é o que tem dado certo nos outros países. Mas o senhor acredita que é preciso ter um limite? Ou não, ou o senhor acredita num desenvolvimento sem limite para a verticalização? Eu acredito em áreas como a beira-mar, áreas mais sensíveis. Eu acredito que deve ter um zoneamento. Nós temos áreas aqui no nosso município, como a Vira Lagoa, caminho para quem dos açorianos, que já não sofre a influência de sombreamento na praia. Ali nós poderíamos ser gabarito livre, inclusive. Hoje nós temos uma limitação de gabarito por zoneamento. E é um zoneamento que parece que foi feito por uma pessoa que não tinha a vivência da cidade. Nós não temos os eixos bem definidos, nós não temos os entroncamentos bem definidos. Então, existem áreas no nosso município que é possível sim deixar o gabarito livre. E não é só o gabarito que a gente está falando, a gente fala também na questão de embasamento, a gente fala na questão de recuo, a gente fala na questão da outorga onerosa. São instrumentos que dificultam a construção civil do nosso município. E aí outros pontos também, né? A demora de liberação de alguns documentos importantes, a demora de algumas análises por parte da prefeitura, a nossa Fundema, o nosso planejamento e o nosso próprio registro de imóveis, eles têm que caminhar em sintonia, eles têm que se conversar rumo a um processo mais ágil e menos burocrático. É isso que nós estamos defendendo na nossa campanha. Menos papel, menos burocracia e mais agilidade. Logicamente, tudo dentro da legalidade. O candidato, esse crescimento populacional a partir da verticalização, numa aposta da verticalização da cidade, demanda uma série de investimentos
no trânsito, em saneamento básico, em mobilidade. O senhor acha que a cidade tem acompanhado, esse ritmo de crescimento da cidade tem acompanhado os investimentos? O que o seu plano de governo vai propor para que esse crescimento seja acompanhado pelos investimentos necessários? A cidade tem crescido de uma maneira desordenada, né? Nós percebemos, tu citaste o saneamento básico. O saneamento básico é algo que nós não temos em Barra Velha. 0% de rede coletora de esgoto, 0% de esgoto tratado. Claro, a exceção das casas que possuem fossa, filtro e sumidor. Mas um saneamento básico público, um saneamento básico que vai realmente fazer a destinação correta da água que sai dos esgotos, em Barra Velha nós não temos. Ao passo que outros municípios aqui na região já estão construindo. Então, é uma necessidade urgente do município e nós sabemos que não é algo que vai ficar pronto de um ano para o outro. É uma construção que demora a ser feita, mas ela tem que ser dada o início. E para isso é necessário uma revisão total da situação que vivemos hoje. Inclusive, uma reanálise desse contrato que nós temos com a Casan, para que nós possamos realmente colocar parâmetros sérios para que essas obras desenvolvam. Não adianta mais darmos desculpa dizendo que a culpa é de A ou que a culpa é de B. É necessário que urgentemente tenhamos uma maturidade, um compromisso de tirar do papel esses planos que já estão estabelecidos em lei. Isso falando de saneamento. Falando em infraestrutura urbana, nós percebemos nos últimos 4 anos algumas pavimentações que foram feitas em ruas importantes da cidade. Porém, o dimensionamento da capacidade de drenagem dessas ruas não foram feitas de uma maneira correta. Nós aprovamos ainda nessa legislatura um plano de macrodrenagem no município que traçou um raio-x da cidade por baixo da terra, um raio-x da nossa tubulação. E o atual prefeito praticamente ignorou esse plano de macrodrenagem e foi construindo as obras de pavimentação sem pensar, sem se atentar à drenagem do município. Isso é natural, acaba gerando as enchentes que o nosso povo tanto sofre. Vou citar o bairro São Cristóvão, que sofre com diversas enchentes. Vou citar pontos da Itajuba, que sofre com diversas enchentes. E vou citar ruas centrais, como a própria Rua Paraná. Toda chuva que dá, chuva um pouquinho mais forte, as casas enchem. É uma realidade que nós temos que eliminar em Barra Velha. Eliminar a enchente em Barra Velha é um serviço que tem que ser acompanhado com a troca da tubulação que já está deficitária, a limpeza das tubulações obstruídas e, logicamente, as novas obras que vão surgir têm que ter um dimensionamento pensando no futuro da nossa tubulação. Não dá mais para começar a pensar numa obra a curto prazo. A cidade tem que ser desenvolvida a longo prazo. É isso que nós defendemos também. E quando a gente fala em crescimento, em verticalização, em aumento populacional, a gente está pensando numa cidade não para até 2024, onde vai findar o mandato, mas para além, para 2030, para 2050, nós precisamos entender que Barra Velha hoje, no IBGE, tem 29 mil habitantes, mas estudos aí da Secretaria de Saúde já apontam 50 mil habitantes no município. Não se sabe dizer qual número é o correto, mas certamente não é 29. Nós temos muito mais que 29 mil habitantes no município. E muito além no verão, onde nós chegamos a ter público de 100 a 120 mil habitantes, uma população flutuante. Barra Velha precisa desenvolver, Barra Velha precisa ser pensada como uma cidade que irá ser grande no futuro. E nós não somos mais pequenos, como muitos dizem. Nós já temos diversos serviços, a nossa cidade precisa se desenvolver na educação, na segurança, na saúde, para que as pessoas que escolham morar em Barra Velha, elas se sintam abraçadas e acolhidas, e aqueles que pensam que não querem mais morar em Barra Velha, o qual infelizmente eu tenho ouvido bastante nos últimos anos, vou vender minha casa, vou me mudar, vou fechar meu comércio, vou abrir em outra cidade. É o tipo de pensamento que nós não queremos mais ouvir e ter aqui no nosso município. Nós queremos que a nossa população se sinta acolhida e morar numa cidade como Barra Velha. A paixão e o amor que eu tenho por morar em Barra Velha é o mesmo sentimento que eu gostaria que toda a nossa comunidade tivesse. Vereador, candidato, o senhor como vereador participou da formulação do orçamento do município para 2021 e está por dentro da situação financeira do município. Como é que essa situação financeira, a partir do próximo ano, se enquadra dentro dos seus planos para o seu governo? Leandro, a LDO foi apresentada agora na última semana e eu me licenciei da Câmara pelos próximos 2 meses porque acho injusto e incorreto alguém que faça campanha e fique ainda no cargo, porque não se tem como dar atenção para ambas as coisas. Ou você faz campanha, ou você exerce o mandato. Então, por essa razão, eu optei por me licenciar da Câmara por esse período. Mas sim, acompanho a formação das peças orçamentárias de 2021. O orçamento previsto para 2021, a receita corrente líquida de Barra Velha, ela é 131 milhões.
ou seja, ela acompanhou um crescimento inflacionário em relação a 2020. E o nosso plano plurianual irá findar no ano de 2021, ou seja, o prefeito que assumir a prefeitura agora, que ganhar as eleições de 2020, ele ainda irá assumir um primeiro ano de um projeto do Walter, de um projeto do ex-prefeito, e um orçamento, logicamente, aprovado também pelo ex-prefeito. Então, nós sabemos que o primeiro ano, Leandro, será um ano de imensas dificuldades. Nós sabemos das tamanhas dívidas que a prefeitura já está deixando e irá deixar com certeza. Eu tenho conhecimento, inclusive, do tamanho do déficit previdenciário que a prefeitura estará assumindo, fruto de anos de responsabilidade, só que não será usado como desculpa para tirar as nossas ações do papel. 131 milhões é dinheiro suficiente para implementar ações a curto prazo, para que possamos dar um choque de gestão, em especial na saúde. Nós temos hoje uma necessidade urgente de uma construção ou de uma migração da nossa policlínica IPA para um novo espaço. O espaço que nós temos hoje da nossa policlínica, do nosso PA, ele é completamente defasado, é uma vergonha. Nós precisamos tirar a nossa policlínica, o nosso PA daquele espaço. E nós temos planos para levar essa construção para um espaço mais humanizado, a qual eu posso até citar aqui um dos locais que nós estamos vendo, que é a nossa rodoviária. Hoje, o prédio da frente da rodoviária, ele tem 3 andares, elevador adaptado, amplo pátio para estacionamento, excelente localização, o qual poderá tranquilamente abrigar o nosso PA central e a nossa policlínica. Podemos pensar de 2 maneiras, ou adaptar aquele prédio de uma maneira total para ficarmos com uma estrutura permanente da nossa policlínica, do nosso PA, ali no espaço da rodoviária, ou até usar esse espaço e construir uma nova policlínica e um novo PA 24 horas. A vantagem de termos essa ação a curto prazo é porque no nosso PA atual nós não recebemos nenhum recurso federal porque não temos alvará sanitário. E nesse novo espaço, certamente, iremos conquistar esses recursos porque nós estaremos entregando à comunidade um espaço verdadeiramente humanizado e digno para atender a comunidade. Candidato, eu ia perguntar para o senhor qual seria a sua prioridade número 1, sabendo dessas limitações orçamentárias. Eu acredito que seja então o PA? Sim, com certeza. O senhor acredita que essa deva ser a sua ação número 1 quando assumir? Qual será a sua prioridade número 1? A minha ação número 1, Leandro, é a redução de cargos comissionados e a redução do custo da máquina da prefeitura. A máquina pública, eu digo, é o dinheiro que ela agrega. Hoje, nós estamos gastando quase 62 milhões com folha de pagamento. Quando a gente fala em 131 milhões de arrecadação e 62 milhões de gasto com folha, nós percebemos que não tem como dar certo. Então, a primeira ação que nós iremos propor é uma redução dos cargos comissionados através de uma ampla reforma administrativa, a reorganização das secretarias e, logicamente, iremos propor um concurso público para que nós tenhamos mais efetivos, para que nós tenhamos uma diminuição dos contratados e essa contribuição previdenciária que o contratado acaba levando lá para o INSS, nós podemos deixar aqui no município para diminuir o rombo previdenciário. Então, a primeira ação que nós iremos fazer é a ação com foco de gestão e administração. E, é claro, com sobras orçamentárias e com pensamento prioritário para investimentos na saúde através da construção ou através da migração da nossa policlínica, do nosso PA, para um espaço mais digno, como comentamos aqui anteriormente. Vereador, nós sabemos que municípios aqui como Barra Velha, os municípios da nossa região, para realizar as obras, realizar a maior parte dos investimentos, depende de financiamento ou de recurso federal e estadual. Como é que é a sua relação com o governo federal, com o governo estadual, com os parlamentares aqui da região? Como é que o senhor pretende articular esses recursos? Eu fiquei muito contente com a coligação que nós montamos, que envolve 4 partidos, o PP, que é o meu partido, Progressistas, o PDT, o PSL e o Podemos. É claro que por si só esses partidos possuem uma representatividade em âmbito estadual, em âmbito federal, muito positivas e com bastante conteúdo, mas eu tenho, nessa minha caminhada, me relacionado muito bem com lideranças de diversos partidos. E eu acredito que quando um projeto é bem feito e quando uma ideia é bem apresentada, certamente nós teremos apoio dos nossos deputados aqui da região, tanto federal quanto estadual. E é claro que nós não podemos somente nos atentar, Leandro, para a questão do recurso que vem do público. Nós também precisamos nos atentar para os recursos que estão à disposição no privado, através de parcerias público-privadas. Eu tenho conversado com muitos investidores
que desejam investir em Barra Velha, que desejam empreender em Barra Velha, não somente na construção civil, mas trazendo serviços, trazendo propostas, trazendo inovações para o município. Inclusive, pensando na concessão de alguns espaços públicos para que esses empreendedores e investidores possam desenvolver serviços que certamente irão arrecadar recursos para o nosso município. Então, dentro dessas possibilidades de trazer recursos para a cidade, logicamente nós estamos pensando, no primeiro momento, nas transferências voluntárias, nos programas federais, nós estamos pensando também no incremento da receita própria através da construção civil, da indústria do turismo, sem esquecer das parcerias público-privadas que irão trazer certamente muito desenvolvimento para Barra Velha. Agradecemos pela sua participação e o senhor pode fazer as suas considerações finais. Leandro, eu que agradeço poder estar aqui falando sobre essa nossa caminhada eleitoral. Uma coisa que nós não citamos na entrevista, mas é extremamente importante aqui deixar muito claro e deixar público a todos. Nós montamos a nossa chapa pensando na construção de uma ideia, uma soma de ideias. E fiquei muito feliz e muito honrado em ter ao meu lado nessa caminhada a Ivone da Saúde, que é uma mulher e é a única mulher que está disputando um cargo na majoritária. E ela, não só por ser mulher, uma mãe e uma guerreira, ela tem um conhecimento de saúde invejável. 23 anos trabalhando dentro da saúde, vivendo os anseios da nossa comunidade. Então nós trazemos para dentro desse nosso projeto também a valorização e a força da mulher.